O Filho de Deus, a sua palavra ou a palavra dos homens. Escrito por Charles Stanley. Certa tarde, eu havia me assentado em um trem de Liverpool para Southport, quando um padre católico romano entrou no vagão e se sentou no assento em frente ao meu. Tendo há muito o desejo de falar com um padre, senti que aquela era a minha oportunidade. Eu disse: Senhor, há muito tempo tenho uma impressão em minha mente e consideraria uma honra se me permitisse fazer-lhe uma pergunta. Ele, muito educadamente, respondeu: terei o maior prazer em responder-lhe, conforme a melhor de minhas capacidades. Eu disse: pois bem, senhor, se estou bem informado, há uma questão muito séria em disputa entre o Senhor e o Filho de Deus. De fato, replicou ele, e todos os olhos se voltaram para nós e todos os ouvidos se abriram para saber do que se tratava. A questão é esta, Senhor. O Filho de Deus diz em João 5,24: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Agora, Senhor, fui informado de que todos vocês, padres, dizem: na verdade vos dizemos, aquele que ouve as nossas palavras e crê naquele que nos enviou, jamais pode saber que tem a vida eterna. Jamais, nesta vida, saberá se entrará ou não em condenação, nem se passou da morte para a vida. Ora, Senhor, desejo saber de vocês se há, de fato, tamanha contradição em vossos ensinos com relação às palavras do Filho de Deus. Jamais esquecerei o olhar daquele homem. Ele disse: posso perguntar quem é o Senhor? Oh, disse eu, pela misericórdia de Deus, sou alguém que ouviu e recebeu as palavras de Cristo e as encontrei como palavras de vida. Eu creio que Deus o enviou para morrer como sacrifício pelos meus pecados. Eu creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Tenho redenção por meio de seu precioso sangue. Sim, a remissão dos pecados. Sim, e seu sangue me purifica de todo pecado. Oh, sim, eu creio nestas preciosas palavras e tenho a vida eterna, e não entrarei em condenação. Eu passei da morte para a vida. Tendo ouvido suas palavras, possuo tudo isso. O que eu teria se cresce nas vossas palavras? Ah, disse o sacerdote, o Senhor deve estar enganado em supor que é possível, nesta vida, saber que está salvo. Ou então, o que poderia São Paulo querer dizer quando disse: ninguém sabe se é digno de favor ou de ódio? Estendi-lhe a Bíblia que tinha em minhas mãos e disse: poderia, por gentileza, mostrar-me onde São Paulo disse tal coisa? Oh, disse ele, acho que o Senhor sabe mais sobre isso do que eu e poderá encontrá-lo mais rápido. Respondi: na verdade, não posso encontrar aquilo que não se encontra nos escritos dele, mas lerei com alegria o que ele de fato disse. Em Atos 13, versículos 38 a 39, depois de falar sobre a morte e a ressurreição de Cristo, ele diz: seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo o que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. E em Romanos 5,1 ele diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Colossenses 1,14. Em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ora, meu caro Senhor, não há nada que torne um homem tão feliz quanto saber que seus pecados estão perdoados. Mas quer dizer, então, que não há tal passagem na Bíblia como a que mencionei? Perguntou o padre. Sobre o assunto da salvação, não há tal texto. Respondi. Salomão, ao falar da vaidade desta vida, de fato disse: se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Eclesiastes 9:1, Bíblia Almeida Revista Atualizada. Ele não quis negar o Evangelho com essa passagem, mas abordava o erro comum. Eu penso, disse ele, que deve ser muito presunçoso da parte de um homem pensar-se tão santo e tão bom a ponto de estar absolutamente certo de que está salvo. Ele pode ter muitos dos frutos do Espírito nele, mas ainda assim lhe convém, humildemente, duvidar. Sim, de fato, respondi. E se essa fosse a base da salvação,
conviria que duvidasse para sempre. Mas, Senhor, o Senhor comete um erro fatal ao supor que a esperança de um cristão se baseia em sua própria bondade ou santidade, ou mesmo na obra do Espírito nele. Sei que há milhares que buscam a paz com Deus dessa forma, mas jamais houve um sequer que a encontrasse assim. Não, Senhor, não é na minha obra, nem na obra do Espírito em mim, mas na obra do Filho de Deus por mim, que devo confiar. Ele me amou e a si mesmo se entregou por mim. Agora, pergunto, é presunção crer naquele que Deus ressuscitou dentre os mortos? Ele é a rocha que jamais será abalada. O Senhor nunca leu, no capítulo 10 da Epístola aos Hebreus, que a oferta do corpo de Jesus Cristo aperfeiçoa para sempre e que o Espírito Santo dá testemunho disso? Hebreus 10, versículos 14 e 15. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica. Sim, e por mais que os homens rejeitem este testemunho, ainda é verdade que temos ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Esta paz jamais poderá ser interrompida. Ora, Senhor, o Senhor não estaria muito feliz se tivesse certeza absoluta de que Deus, por amor a Cristo, perdoou os seus pecados, como certamente havia perdoado aos crentes de Éfeso e a todo crente mencionado no Novo Testamento? Ah, disse ele, se o Senhor for à minha casa em Birkenhead, eu o ensinarei. Ele disse isto ao sair do trem. Minhas últimas palavras para ele foram: esse seria um ensino pobre, onde tudo é incerteza e trevas. Assim que o padre deixou um vagão, um jovem que havia escutado com a mais profunda atenção disse: o senhor poderia me falar um pouco mais sobre a diferença entre repousar na obra consumada de Cristo por mim e na obra do Espírito em mim? Ele disse que, por muitos anos, fora um ansioso buscador da salvação, mas que havia procurado por uma profundidade suficiente da obra do Espírito em si para ter certeza de que possuía o testemunho do Espírito e estava salvo. Um amigo de Manchester que estava comigo mostrou-lhe, pela palavra, que o Espírito não testifica sobre quão bons somos, mas sobre quão extremamente maus e completamente arruinados estamos pelo pecado, e que o próprio Deus enviou seu Filho para ser oferecido por nossos pecados. E que no momento em que cessamos nossos próprios esforços tolos para sermos salvos por nossas obras e vamos a Cristo com todo o nosso pecado e miséria, exatamente como estamos, então temos paz, segundo suas próprias palavras. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em resumo, o Espírito dá testemunho da glória e do valor de Cristo. A luz irrompeu na alma daquele jovem, e ele imediatamente encontrou paz por meio do precioso sangue de Cristo. E agora, caro leitor, com a eternidade diante de você, posso perguntar: você está salvo? Se não, quando e como espera ser salvo? Se não está salvo, você pertence àquele mundo que rejeitou e condenou à morte o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. O padre católico romano não tem salvação para você. Ele nem mesmo sabe se está salvo. Se você conhece um padre, pergunte-lhe se ele tem certeza de sua própria salvação, e você verá que, nesta questão tão importante, tudo para ele é incerteza. Venha a Cristo. Nele, tudo é certeza. A minha paz vos dou. Oh, não demore. Amanhã pode ser tarde demais. Você pergunta: o que devo fazer? Oh, ouça as palavras de Cristo. Não deixe que ninguém o impeça de examinar as Escrituras. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Contemple-o agora. Sua obra de redenção está consumada, e ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Tão certo quanto você está lendo estas palavras, é certo que aquele que morreu pelos pecados está na glória, vivo dentre os mortos, ressuscitado para nossa justificação. E tão certo quanto isso, é que aquele que crê naquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos está justificado, está salvo. Romanos 4:24. Abandone a dúvida, abandone as obras, abandone o eu, abandone tudo. Receba a Cristo, confie em Cristo. É assim? Cristo é o seu tudo? Se for, você tem vida, vida ressurreta,
a vida do Cristo ressuscitado e vitorioso, o Filho de Deus. Pois quem tem o Filho tem a vida. Se você ressuscitou com Cristo, busque entregar corpo, alma e espírito a Ele, não para que seja salvo, mas porque Ele o amou tanto a ponto de salvá-lo por sua própria morte. Oh, o amor de Cristo, o amor de Deus! Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Texto escrito por Charles Stanley. Tradução e narração realizadas pelo canal Livros Cristãos em Áudio.